O convidado de hoje aqui no Letras é Pierluigi Piazzi, o professor Pier, que você talvez já conhece aqui da rádio, como colunista do programa Plug Eldorado. O que você talvez não sabe é que o Pierluigi é membro da Mensa, Sociedade com Pessoas de Alto QI, e publisher. Ele fundou a editora Aleph, por onde publicou seu livro Aprendendo Inteligência, um sucesso da editora. Italiano, formado em física pela USP, também estudou química industrial e computação. Em 81, comprou seu primeiro computador pessoal e desde então escreveu vários livros sobre tecnologia. Há mais de 40 anos ele leciona em cursinhos, é professor do Anglo e foi ele quem inventou um novo modelo de material didático nos anos 70, a famosa apostila caderno. Atualmente ele viaja o Brasil todo dando palestras e treinamento para pais, professores e alunos. Tudo bom, professor Pier? Tudo ótimo. Um prazer recebê-lo aqui no Letras. E já que a gente fala de livro, vamos começar pelo Aprendendo Inteligência. Do que se trata e como é que ele nasceu? Na realidade, nesse ciclo de palestras imenso que eu faço pelo Brasil, principalmente nas palestras de pais, ao terminar sempre sou perguntado, e o livro? E no fim acabei escrevendo esse livro. Na realidade são 3, era um livro enorme que eu resolvi subdividir em 3. O primeiro volume que já saiu é para alunos, o próximo que está prestes a sair é para pais, e daqui a pouco vai sair o de professores também. Os 3 basicamente já estão escritos. Agora, do que ele trata? Como usar o cérebro, basicamente. Por quê? Porque a esmagadora maioria das pessoas, principalmente no Brasil, tem um equipamento maravilhoso, que se eu quisesse construir tecnologicamente valeria no mínimo uns 2 milhões de dólares, dentro do crânio, e não uso aqueles 2 milhões de dólares. Ou seja, no Brasil se estuda de forma absolutamente errada. Interessante que eu estou folheando aqui o livro, tem um capítulo Como se tornar mais inteligente. Tem que ler muito, né? Não, mas na realidade, mas na realidade eu sempre digo o seguinte, todos nós temos pela frente uma escada que eu chamo escada da inteligência. A escada é infinita, você pode subir quanto quiser, só que os degraus diários são muito baixos, ou seja, não se pode perder um dia sequer. E o grande problema é que a esmagadora maioria das pessoas não sabe que a escada existe, portanto ficam parados no mesmo degrau a vida inteira, quando na realidade dia após dia poderiam subir, né? O livro, inclusive, é bem claro, tem os desenhinhos, está escrito numa letra assim, bem gostosa de ler e bastante acessível. Bom, eu vou ler Aprendendo a Inteligência para ver se eu fico mais inteligente, professor. Pelo menos recupero mais da minha memória. Aliás, tem algum exercício para memória? Tem. Basicamente, você tentar associar tudo o que você quer lembrar com alguma imagem. Por exemplo, eu tenho um número de telefone que eu precisava lembrar, que era 9760 o final, né? O que eu fiz? Imaginei o Kurosawa tentando filmar aquele famoso filme Ran, que aparece aquela cena das bandeiras assim. Aí de repente o vento para, o que ele tem que fazer? Sentar e esperar que o vento volte. Então, não venta, 60. Então, 90 no 7, 60. Então, 97, 60. São trocadilhos infames, mas quanto mais infame e imbecil, mais chance você tem de lembrar aquilo que você quer lembrar, né? Legal, vale tudo, né? Vale tudo. Bom, então, e com tantos estímulos, TV, internet, joguinhos eletrônicos que mais distraem, desfocam, né? Do que ajudam, qual é o desafio do educador hoje em dia? O senhor que é um professor. Convencer os pais, convencer as crianças, convencer os jovens a parar um pouco de assistir internet, de usar joguinhos e de usar televisão e coisas abusivas. Por quê? Porque na escada da inteligência, todas essas coisas eletrônicas, por incrível que pareça, fazem descer degraus e não subir. Fazem mesmo. Fazem mesmo. Então, na realidade, hoje está provado que a televisão é um processo altamente imbecilizante. Está provado que uma criança colocada na frente de uma TV antes dos 4 anos de idade desenvolve uma forma branda de deficiência mental. Ela é incapaz, a partir de um texto, de imaginar, criar uma imagem. Mas o computador é interativo, né? É razoavelmente interativo. Só que o Milor Fernandes tem uma frase, eu acho o Milor Fernandes um dos grandes gênios brasileiros, que diz: toda vez que você construir alguma coisa que pode ser usada até por um idiota, provavelmente vai ser usada de forma idiota. Então a forma idiota do computador qual que é? MSN. Existem estudos que mostram que MSN produz um rebaixamento no QI que é o dobro do que se o jovem fumasse maconha. Nossa. Mas é uma coisa terrível. Agora você vai dizer, e para subir a escada, como é que faz? Se tudo isso faz descer. Eu chamo isso de substituição do lazer. É divertido assistir TV? Então assiste um pouco menos. Então você vai querer se divertir. Vou pegar o videogame. Menos videogame. Mas eu quero me divertir. Menos computador. Mas então o que eu faço?
Abra um livro, seu desgraçado, e comece a ler. Porque na hora que você abrir um livro e descobrir um livro que te prende, é isso que faz subir a escada do QI. Professor, hoje na visão de especialistas em políticas de fomento à leitura, fala-se da necessidade das bibliotecas oferecerem mais computadores e do bibliotecário ser um gestor de informações online mais do que um conservador de livros. Como é que você enxerga isso? Bom, se realmente a tal biblioteca que eu quero substituir pelo computador e pela internet fosse uma biblioteca que só tivesse enciclopédias, ou seja, só tivesse livros de consulta, eu sou totalmente a favor. É muito mais fácil consultar e fazer uma pesquisa pela internet, no Google. Hoje um Google vale mais do que uma enciclopédia britânica, uma Wikipédia é mais do que uma enciclopédia britânica. Porém, você tem que ter discernimento, orientação, que seria o gestor online, né? Mas isso para consulta, para pesquisa. Agora, se o cara quer ler um romance pelo prazer da literatura, do romance, aí nada substitui o livro. Porque, inclusive, eu fiz uma experiência pessoal. Quando editei esse meu livro Aprendendo Inteligência, eu fiz uma revisão na tela do computador, mas aquela de formiguinha, sabe? Quando eu falei não contém erro nenhum, eu tirei na impressora. Apareceram um monte de erros. Ou seja, o mecanismo mental que faz a pessoa ler na tela é diferente do mecanismo mental de se ler no papel. O livro, para efeito de deleite, para efeito de lazer, é insubstituível. E como estimular o gosto pela leitura, o gosto pelo livro nas crianças e jovens? Eliminando todos os professores de literatura do país, em primeiro lugar. Porque são eles que criam o ódio pela leitura. Você pega uma criança de 12 anos e fala: querida, eu vou desenvolver em você o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Nunca mais essa criança chega perto de um livro. Você percebe? Então, na realidade, eu acho que antes de ser professor de literatura, ele tem que ser professor de leitura. O que é professor de leitura? Em primeiro lugar, não escolha pela criança. A criança tem que escolher sozinha. Quem é você para decidir o que ela deve ler ou não? Então, na realidade, o truque qual que é? E olha, que eu tenho apresentado esse truque em inúmeras escolas e tem funcionado. Elas todas dizem: professor, graças a seu truque transformamos nossos alunos em leitores. Qual é o truque? Leque. Abra um leque, uma dúzia, 2 dúzias de livro. E a técnica é a seguinte: começa a ler, tá chato? Começa outro. Eu sempre falo isso também. Não gostou, parte para outro. Não gostou, parte para outro, parte para outro, parte para outro. Tem uma hora que um livro vai prendê-lo. Na hora que prende, agora atenção, ele lê, gosta, e como é que ele ganha nota? Agora atenção, agora a segunda parte do truque. Ele vai na frente, diz: olha, eu li tal livro, adorei. Na linguagem dele, mó legal, eles falam assim, mó legal. Eu adorei por causa disso. Obviamente ele não conta a história toda. E quanto mais colegas ele conseguir convencer a ler o mesmo livro, maior a nota dele. Ele se torna vendedor, Vendedor, exatamente. Do livro. Nota merecidíssima, porque transforma os colegas em leitores. Letras e leituras. Jogo rápido. Conversamos agora com o professor Pierluigi Piazzi e vamos a uma brincadeira tradicional que nós fazemos aqui com perguntas e respostas curtas. Qual é a sua leitura do momento, professor? Um livro maluco que diz: a morte tem cura. Por exemplo, o uso de preservativo aumenta a chance de ter câncer de seio na mulher. Algumas divertidas e outras extremamente preocupantes. Adorei o livro. Você gosta mais de literatura ou mais de livros, assim, de tecnologia, científicos? Eu adoro ficção científica. Eu sou vidrado em ficção científica. Para mim E outra coisa, eu gosto de leitura, não de literatura. Ou seja, como dizia Einstein, eu deixo a elegância para os alfaiates. Bom, livros importantes então na sua trajetória. Os Dragões do Éden, do Carl Sagan. O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, e O Macaco Nu, do Desmond Morris. Foi os que me permitiram entender o ser humano. Um livro de cabeceira. Qualquer livro que eu esteja relendo. E para adormecer é melhor sempre ter alguém ao lado que você conheça. Um romance do coração. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Aquele ilustrado a bico de pena, se não me engano, pelo Gustave Doré. Uma descoberta literária recente. Nevasca, o famoso Snow Crash, do Neil Stephenson. É o livro mais alucinante. E outra coisa, o personagem principal é um hacker. Eu me identifiquei imediatamente. E a juventude vai gostar também, né? Eles vão adorar. Só para você ter uma ideia, é um entregador de pizza que salva o mundo. E o pior, escrito de forma consistente. Quer dizer, no fim você acaba achando que a coisa é plausível. E o professor Pierluigi me trouxe esse livro aqui de presente, Nevasca, por favor, do leia, que é muito, muito interessante. Agora eu gostei. Falou em hacker. Biblioteca básica. A Ilíada é fundamental. Moby Dick também. E a gente encerra com uma nota de rodapé. Bom, uma frase que eu sempre falo para os meus alunos: quem lê é um ser humano. Quem não lê
é um verme rastejante no lodo da ignorância. É sua autoria? É minha autoria. Professor Pierre, muito obrigado pela entrevista e pelas dicas aqui no Letras. Tá ok, eu que agradeço. E aqui a gente termina o programa agradecendo também a você, ouvinte, e lembrando que os livros mencionados nessa e outras entrevistas estão no site letraseleituras.com.br. Até a próxima.